Olá, muito boa noite para você. Estamos chegando com o Jogo Aberto desse sábado aqui pela Tarobá Londrina e hoje o assunto é imposto de renda. Ah, Fernando, mas já começou o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda pessoa física. É justamente por isso, porque nesse período aí de início de entrega, muitas dúvidas já apareceram e este programa é justamente para você que está preparando aí a sua declaração, arrumando a documentação para enviar à Receita Federal e aguardar, claro, a tão esperada restituição, caso você tenha. Mas nós tivemos mudanças, tivemos regras, tivemos normatizações, regulamentações, enfim, leis que estão sendo discutidas, leis que não estão valendo ainda, mas que o povo já está comentando nas ruas. Por isso que eu convidei o delegado da Receita Federal aqui em Londrina, Dr. Reginaldo César Cardoso, mais uma vez no nosso programa. Reginaldo, boa noite, prazer em recebê-lo aqui mais uma vez. Boa noite, Fernando, boa noite a todos os ouvintes. Veja só. Qual é o tamanho da base da Receita aqui em Londrina? Quantas declarações vocês esperam para esse ano? Fernando, no ano passado nós recebemos aqui na base Londrina em torno de 167 mil declarações. Tá? Aí nós devemos ter um aumento nessa base, aí nós temos a expectativa de receber entre 170 e 175 mil declarações aqui no município de Londrina. E até agora quantas já foram entregues? Olha, até agora de manhã já havia 52 mil na base da Receita. Isso está dentro do que vocês esperam? É um fluxo normal, tranquilo? É dentro do esperado, dentro do histórico que nós temos ao longo dos anos, isso é normal. O primeiro mês são aquelas pessoas que querem receber a restituição antes, que querem ficar livre dessa obrigação, né? Não querem correr o risco de pagar a multa. E aí, claro, né? 70% do pessoal deixa para declarar no último mês. Com o advento da declaração pré-preenchida, não teria que ter mais gente já entregando a declaração? Esse ano, né, a pré-preenchida, ela demorou um pouquinho mais, ela só foi disponibilizada dia 1º de abril. Ah, é verdade. Então, isso é natural que as pessoas esperem a pré-preenchida para fazer a sua declaração. A pré-preenchida é uma ferramenta muito importante, muito bacana, que o contribuinte deve utilizar, né, porque ela facilita muito o preenchimento e principalmente, né, ela evita os erros. Porque você já tem ali na sua declaração a base de dados que a Receita tem sobre você. Né? Então, a gente orienta aos contribuintes, mesmo aqueles que fazem através de um contador, de um profissional, que utilizem os dados da pré-preenchida, que isso facilita bastante o preenchimento da declaração, né? E, principalmente, você tem ali tudo que a Receita já tem sobre você, aí uma dica importante que a gente tem para o contribuinte é que esses dados que estão na pré-preenchida, eles são dados que vieram de declarações de outros contribuintes, né, das empresas. Olha, é o seu empregador que fez aquela declaração sobre o seu salário. Então, a Receita já disponibiliza essa informação na sua declaração. Mas o empregador também pode ter errado algum valor ali. Certo. Né? Então, vamos utilizar a pré-preenchida para facilitar o preenchimento, mas como ferramenta conferindo todos aqueles dados se realmente é o que é devido. A devida checagem, verificação. Regra geral, quem está obrigado a declarar imposto de renda? Esse ano, toda aquela pessoa que ganhou mais que R$ 33.900, R$ 33.888, né? No ano passado. No ano passado, de rendimentos tributáveis. E o que são rendimentos tributáveis? É o salário, é aquela prestador de serviço eventual, é a remuneração do profissional liberal, é o prolabore do empresário, né? São aquele rendimento da sua atividade principal. Né? Quem recebeu mais que R$ 33.888 está obrigado. Né? Tem outras obrigações, o produtor rural em torno de 170 mil né, de produção, ele também está obrigado, e contribuintes que não tiveram rendimentos, mas que têm um patrimônio superior a R$ 800 mil, também estão obrigados. É importante também a gente ressaltar que a declaração de imposto de renda é um documento importante. Então, mesmo aqueles que não estão obrigados, muitas vezes fazem suas declarações para ter aquela comprovação ali de rendimento, daqui às vezes os bancos pedem esses documentos, né? E também ali é o momento de da pessoa física fazer um balanço financeiro
do seu ano, de quanto você pagou de imposto, quanto que você deve receber de restituição, né, a evolução do seu patrimônio, tudo isso é uma característica importante desse documento, dessa declaração. Às vezes vai fazer um financiamento numa concessionária também, Exatamente. Já tem ali a capacidade que a pessoa tem. Exatamente, todas as entidades credoras consideram muito esse registro da evolução patrimonial e da evolução dos rendimentos da pessoa física, né? Muito bem. O que é dedutível? Mudou alguma coisa em relação a despesas com saúde, né? Despesas médicas, essas coisas, ou continua basicamente do ano passado? Continua basicamente a mesma coisa. Não houve alterações nessa legislação, né? E também os erros que a gente vê também continuam os mesmos, né? As dúvidas que as pessoas têm. O que é dedutível? Gastos com educação, né, até um limite. Certo. Esse gasto com educação é em cima da educação fundamental, a educação regular, que nós chamamos. Então, às vezes, o contribuinte, olha, eu mandei o meu filho para fazer um curso no exterior. É educação? Claro que é válido, mas infelizmente isso não é dedutível. Né? Por quê? Porque a legislação não autoriza esse gasto extra, que não é da educação ali regular. Né? Então, são os gastos com educação regular. Cursos de inglês não entram, estágios no exterior não entram. Cursos técnicos também não? Cursos técnicos fiz um também curso de não, mecânico, né? Um curso de eletricista, isso não entra? É o ensino normal, a graduação e a pós-graduação. Perfeito. Né? Por exemplo, uma dúvida interessante, já que nós estamos falando de ensino, de estudo, por exemplo, o aluno recebe uma bolsa, né? Ele está na graduação ou na pós-graduação, de repente ele consegue lá uma bolsa para fazer um estudo, um projeto, um mestrado. Isso é dedutível ou não? Não. A questão da bolsa, né, ela causa dúvidas em vários aspectos. Né? Se aquele estudante, né, ele vai fazer a própria declaração, né, muito provavelmente essa bolsa ali ela vai entrar nos critérios de tributação e, na grande maioria das vezes, é isenta porque não atingiu os valores tributáveis. Mas, se esse estudante ele é dependente do pai, né, esse valor dessa bolsa ela tem que ser somado aos rendimentos do pai, aí sim, para saber qual que é o valor que seria tributado ali. Então, quando eu opto por manter o meu filho como meu dependente, se ele tem algum rendimento, né, mesmo a bolsa estagiário, eu tenho que trazer esses rendimentos para a minha declaração. Perfeito. Né? Eu trago as despesas desse dependente, mas eventualmente também eu tenho que trazer os rendimentos desse dependente. Perfeito. E quem é isento? Quem está desobrigado? Claro, tem aquela faixa que o senhor mencionou, mas com algumas observações, mas quem está totalmente isento? Por exemplo, pessoas com mais de uma certa idade, que tem doenças, assim, tem alguma isenção para esse tipo de gente? Olha, existe a isenção em relação ao pagamento do tributo, mas a não obrigatoriedade da declaração, isso não existe. Não existe. Né? Então, se a pessoa, por algum motivo, está obrigada a declarar, mesmo os idosos, até mesmo uma criança, mas que se os rendimentos dela está obrigada a declarar, ela tem a obrigatoriedade. Tá? Quanto ela vai pagar de imposto ali naquele ajuste que ela vai fazer, vai depender dessa declaração. Então, olha, eu tenho lá um idoso que os rendimentos de aposentadoria dos idosos, eles têm isenção, né? Mas a isenção àquele rendimento, não é a isenção à não apresentação da declaração. Né? Então, se ele se enquadrou em algum critério que ele o obriga a apresentar a declaração, mesmo que esses rendimentos sejam isentos, ele tem que apresentar a declaração. A pessoa tem lá um imóvel, né? Ela tem o apartamento dela, onde ela mora, aí ela compra um outro imóvel para investimento e ela ofere aluguel daquele imóvel, certo? O aluguel a gente sabe que é tributável, né? Mas a valorização daquele bem também configura ganho de capital ou não? Ele vai configurar no momento da venda, né? Então vamos lá, um imóvel, há dois pontos importantes para a gente falar sobre isso. Primeiro, o aluguel, né?
que esse rendimento do aluguel, ele está obrigado a ser declarado mensalmente, através do que a gente chama de carnê-leão. Perfeito. Né? Então, mensalmente, o contribuinte tem que ir lá, olha, eu recebi R$3.000 de aluguel, eu calculo o tributo sobre aquilo ali e já recolho. Esses valores que ele paga mensalmente, na declaração de ajuste, aí ele vai verificar se ele recolheu o tanto que ele recolheu, combinado com todos os outros rendimentos dele, se ele pode restituir esse valor ou não restituir. Entendi. Tá? Então, esse é o rendimento, digamos, dos frutos daquele imóvel. Certo. Tá? Perfeito. O segundo base que pode vir a ser tributada é a valorização, o rendimento que veio do ganho financeiro que eu tive com aquela compra e com aquela venda. Perfeito. Ele comprou o imóvel, pagou 500 mil, vendeu por 1 milhão. Teve um ganho de 500 mil reais nessa valorização. É sobre o lucro ou sobre todo o valor? A tributação? A legislação traz um cálculo, né, que esse cálculo considera o tempo que esse imóvel permaneceu, né, na posse desse contribuinte, né? A inflação ali, a desvalorização financeira, né? Que ele teria nesse período, e o ganho real que ele teve com esse imóvel. Perfeito. E aí tributa-se em 15% a alíquota fixa. Perfeito. Isso também é no ato ou no ajuste depois no ano seguinte? Não, ele vai pagar no ato da venda. No ato, no ato da venda ele tem que fazer essa declaração, recolher o tributo e depois na declaração de ajuste isso vai entrar no bolo, né, de tudo que ele pagou e verificar se ele tem mais a pagar ou se ele vai receber a restituição desse valor. Perfeito. Despesas com cartão de crédito, ele também, isso já está no radar, automaticamente já aparece ali para a Receita? Como é que funciona isso? Olha, a Receita recebe, né, houve toda aquela polêmica esse ano sobre o PIX e tal, a Receita já recebe essas declarações, essas informações sobre as movimentações financeiras das operadoras de cartão de crédito e dos bancos há mais de 15 anos. Né? Então, sim, essas informações estão na base de dados da Receita. Mas não significa que são tributadas. Né? Essas informações são subsidiárias, vamos dizer assim, para eventualmente, se houver um procedimento fiscal, uma apuração de fiscalização ali, essas informações podem ou não ser utilizadas. Perfeito, muito importante. O gasto em si com cartão de crédito, o recebimento via PIX, não sou do tempo da emissão do cheque ainda, isso também. Por si só não caracteriza um fato gerador, ou não caracteriza uma tributação. Né? A Receita tem esses dados porque ela precisa desse conjunto de informações para até definir quem vai ser fiscalizado e quem não vai. Tá aí. E você já fez a sua declaração? Já enviou? Ainda não? Então daqui a pouco, depois do intervalo, eu volto com o Dr. Reginaldo para trazer mais informações sobre a declaração de ajuste do Imposto de Renda 2024-2025. Voltamos já. O Jogo Aberto está de volta pela TV Tarobá. Eu lembro que nós estamos no YouTube também, viu, gente? Ao vivo, nosso programa está lá nessa plataforma, também no nosso tarobá.com.br, que é o nosso portal de notícias. Estou aqui com o delegado da Receita Federal de Londrina, Dr. Reginaldo César Cardoso, falando sobre as novidades do Imposto de Renda 2024-2025, né? O ano base, a gente sempre fala assim. Bom, doutor, uma coisa importante é a possibilidade que o contribuinte tem de destinar o imposto dele para obras sociais, para instituições que trabalham com menores, com idosos. Como é que funciona isso? É fácil do contribuinte fazer isso? E explica também para o nosso telespectador que dinheiro é esse que vai e para onde ele iria caso o contribuinte não faça essa opção. Fernando, isso é uma coisa muito importante para a gente conversar sobre isso, principalmente nessa época de declaração em que essa destinação de imposto, né? O nome correto é a destinação do seu imposto, porque às vezes as pessoas falam, vou fazer uma doação, né? Não é uma doação, é a destinação do imposto que você já vai pagar. Sim, não tem. É o imposto que você já deve e que ao invés desse imposto ir para o Caixa Geral do Governo, você tem a possibilidade de que parte desse imposto já seja destinado diretamente aos fundos municipais da criança e adolescente e fundos do idoso. Então, 6% de todo o imposto devido
por todos nós, contribuintes, a gente tem essa possibilidade de destinar aos fundos municipais. Essa destinação ela pode ser feita ao longo do ano, né? O que a gente diz que é destinação, porque todo aquele dinheiro que eu dou para esses fundos, eu abato 100% no meu imposto, né? Então, é uma doação que se transforma em destinação, porque ela é 100% dedutível. Então, isso pode ser feito ao longo do ano, mas esse tempo agora da entrega da declaração, ele é mais importante porque facilita muito essa destinação. No próprio programa do imposto de renda, você tem uma aba lá, que são destinações na própria declaração, onde o próprio programa você pode colocar lá quanto você quer destinar, o próprio programa vai verificar se você pode destinar aquilo mesmo, vai controlar esses limites de 6%, você vai indicar o município para onde você quer que vá esse dinheiro e o próprio programa vai emitir o DARF para você pagar. Então, veja lá, se eu tenho 10 mil reais de imposto a pagar, né? Então, eu posso destinar lá 600 reais para o fundo. Simplesmente, se eu não fizer nada, vai sair um DARF de 10 mil reais para eu pagar. Se fizer? Se eu fizer, vai sair um DARF de 9.400 e outro DARF de 600. Eu vou pagar o mesmo valor, mas DARFs diferentes. Esse dinheiro vai diretamente para a conta do fundo. Não corre risco de malha fina, não corre risco de cair em malha fiscal. Tá? Se eu tenho valores a receber, né, eu tenho direito à restituição, que é a grande maioria dos contribuintes. Eu decido, olha, o programa diz, você pode destinar até R$1.000, né? Eu decido destinar 900. Então, eu pago agora esse DARF de 900, né? E quando eu receber minha restituição, eu vou receber a restituição mais essa devolução de 900. Esse valor que eu pagar, ele vai ser acrescido na minha restituição. Perfeito. Né? Então, realmente assim, é a possibilidade do contribuinte decidir para onde vai o dinheiro do imposto dele e para fundos locais. Perfeito. Né? E o importante também, às vezes, a gente, em procedimentos de fiscalização, às vezes o contribuinte tem aquela, né? Olha, eu soneguei porque não concordo com o que fazem com o meu dinheiro e tal. Eu falo assim, olha, isso é relativo. Pelo menos 6% dos seus recursos você pode decidir onde vão ser aplicados. Inclusive, às vezes você pode ver uma creche sendo construída, você pode ver, né, uma casa de apoio pública para idosos sendo ampliada, serviços sendo oferecidos justamente com esse recurso, não é, Reginaldo? E uma outra coisa que você falou em malha. Como que funciona a malha da Receita, que é a temida, né? Tão temida? Porque às vezes já aconteceu, inclusive já aconteceu comigo, de eu ter dado uma informação equivocada. Não era sonegação, não era nada, era uma informação errada, no lugar errado. Aí a Receita notifica, você vai lá, corrige, né? E depois tudo certo. Mas tem também outros tipos. Mas o primeiro contato, a primeira informação, detecção de malha, como é que funciona esse processo dentro da Receita? Olha, hoje nós vivemos, Fernando, numa vida muito digitalizada, né? Principalmente a vida financeira. Então, a Receita Federal, né, ela é referência no mundo inteiro, né, desde o começo da informatização, lá nos anos 90, né, do imposto de renda. Então, por exemplo, a Receita Federal americana vem ao Brasil, né, para aprender como se informatiza tanto assim as declarações de pessoa física, porque realmente a gente tem uma gama de informações ali na pessoa física, facilita muito para o bom contribuinte, né? Diminui o trabalho da Receita, porque a Receita trabalha mais focado e dificulta muito para aquele mau contribuinte. Então, toda essa gama de informações que está dentro do que a gente chama de Receita Data, que é a base de dados da Receita, ela tem infinitos cruzamentos ali. Então, se você entregou a sua declaração num dia, no dia seguinte, se existe alguma discrepância na declaração, se você entrar lá no seu ECAC, através do EGOV, você já vai ser informado. Olha, você entregou a sua declaração, mas nós temos aqui um contribuinte X, né? Uma empresa X que diz que lhe pagou
também e não consta na sua declaração. Né? A gente chama isso de trabalho de conformidade, né? Não é a nossa intenção cobrar, fiscalizar aquilo ali ou ter um procedimento fiscal e multar aquilo ali. A nossa intenção é facilitar para que o contribuinte cumpra suas obrigações de maneira plena. Então, a gente chama de conformidade. Quando eu entrei na Receita, por exemplo, isso não existia, né? Então, o contribuinte só ia saber de alguma irregularidade o dia que recebia a intimação da Receita, alguma coisa assim. Hoje é possível então, sanar. Isso é total transparência, né? Tanto que a declaração pré-preenchida, ela traz o total de informações que a Receita já tem sobre aquele contribuinte. Então, olha, eu tenho meu salário regular ali com o meu empregador e, eventualmente, eu faço um bico para uma empresa e tal. É muito comum e acho que não tem má fé nisso, que as pessoas esqueçam mesmo disso. Sim. Tá? Olha, eu não lembro normalmente é mais de 6 meses que ocorreu isso, eu não lembro daqueles valores que eu recebi. Mas essa empresa informou a Receita. Então, se você entrar lá, vai ter uma malha lá, olha, malha por omissão de rendimentos. Você vai entrar e vai dizer, olha, a empresa tal disse que lhe pagou, né? Aí você tem a possibilidade de retificar sua declaração sem nenhum acréscimo, né? Claro que aquele imposto que foi gerado pela retificadora você vai ter que pagar, né? Mas não tem multa. Né? Ou talvez essa empresa declarou errado, né? E ela mesma vai se... Isso. Você declarou aí você que me pagou, não pagou nada. mantém a sua informação, entra em contato com essa empresa, fala assim, olha, você declarou errado lá, vê lá, né? Essa empresa faz uma retificadora e você sai da malha. Perfeito. Né? Doutor Reginaldo, a Receita tem também um trabalho de educação, digamos, educação fiscal para o povo brasileiro. O povo brasileiro carece, né, de informações. E esse canal acho que é importante, né, para a gente passar, para ele buscar entender o que é a lógica desse processo, quem elabora, né, todas essas normativas, por que as coisas acontecem dessa forma. Aliás, nós estamos vivendo um momento de discussão de reforma tributária, não é, no Brasil, enfim, mas existe um processo, um trabalho ali, algum espaço para falar de educação? Sim, a Receita Federal tem programas de cidadania fiscal, né, e aí envolvendo prioritariamente a educação fiscal. Perfeito. Né? Realmente, Fernando, hoje existe, com as redes sociais e tal, existe muita discussão disso, né? De que, olha, onde está esse contrato social que eu assinei aí, que eu tenho que pagar imposto, né? Mas a Receita trabalha muito com isso, com a conscientização, desde lá, programas desde da educação pré-escolar ali, até e principalmente com as universidades, né? Para que levar essa cidadania fiscal, né? Então, às vezes eu faço uma comparação com o condomínio, né? O condomínio onde a gente vive, né? A gente tem que pagar o condomínio, afinal a gente desfruta daqueles bens comuns ali. Segurança, né? Portaria, tudo. Tem que ser dividido. Limpeza. E tem que ser dividido também proporcionalmente, né? Olha, quem tem lá a casa maior tem que pagar mais do que quem tem uma casinha pequenininha. Então, essa discussão ela é diuturna na Receita. A gente gosta muito que a sociedade seja trazida para essas discussões. E vocês têm muitas parcerias também com entidades, né? Com, por exemplo, o SESCAP e tantas outras de categorias, de classes, de profissionais, né? Ajuda muito isso, né, Reginaldo? Sim, cada vez mais a Receita tenta se aproximar da sociedade, né? As associações, né, de contadores, de tributaristas, de advogados, são grandes parceiras nessa missão, né, de levar a cidadania fiscal e levar a educação fiscal para o cidadão comum, né? De que falar assim, olha, pagar o condomínio é importante também se a gente quiser ali a nossa casa bem cuidada, bem guardada, né? Perfeito. Outra coisa importante que o telespectador sempre vê, inclusive aqui na Tarobá, a gente, dia sim, outro também, divulgamos aqui operações que são realizadas pela Receita, ou a Receita só, ou a Receita com outros órgãos, né? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Estadual, Federal, etc. E aí são recolhidos, são apreendidos muitos e muitos objetos de valor, né, doutor? Hoje, quem está no topo da lista aí, qual produto está no topo da lista das apreensões da Receita? Olha, desde
muitos anos é o cigarro paraguaio, né? Mas a surpresa que a gente tem tido nos últimos anos é o aumento exponencial da apreensão de cigarros eletrônicos. Ah, sim. Que inclusive é um perigo para a saúde. Que a gente tem notícia que talvez seja mais prejudicial ainda que o próprio cigarro. Verdade. Porque ele e a gente tem aprendido todo tipo de substância nesses cigarros eletrônicos, inclusive a maconha, né? Olha só. O THC, né? Então a gente leva à sociedade, né, essa discussão importante, né, que a gente precisa ter, principalmente entre os jovens, né, que a vigilância sanitária, a Anvisa diz, olha, a gente não sabe o que vem ali, sim, mas o que a gente já viu, sabemos que é muito prejudicial à saúde. Então a Receita tem essa missão, né, de combater a sonegação fiscal, sim, que como nós colocamos, né? Essa pessoa que traz o contrabando, que traz o celular contrabandeado, eu acho que o grande problema não é nem o imposto que ela deixou de pagar, mas principalmente a concorrência desleal que existe com quem decide fazer as coisas certas, né? Então a Receita Federal tem digamos que o objetivo da Receita Federal não é apreender a mercadoria, mas causar um prejuízo às grandes organizações que fazem esse contrabando, né? Para que pelo menos ele facilite ali a vida de quem tem um comércio legalizado. Perfeito. Então, e aí tem esse efeito colateral que a gente aprende essas mercadorias, né? Como eu disse, muitas dessas mercadorias, o cigarro eletrônico, a gente tem que destruir, isso não pode voltar ao comércio, né? Claro, é uma destruição ambientalmente correta, esses cigarros eles se tornam combustível de caldeira, esse tipo de coisa, né? E aí também tem aqueles produtos que a gente pode dar uma destinação social, né? Então, computadores, veículos, smartphones, mesmo aqueles produtos ali de consumo, mas que vinho, a gente pode autorizar que entidades assistenciais recebam essas mercadorias, façam bazar, né, numa proporção que não concorra com o comércio, claro, e usem esses produtos para um fim social. Perfeito. A Receita faz isso, tem todas essas parcerias aí com órgãos públicos e com entidades sociais. O ano passado, só aqui na nossa região de Londrina, a gente apreendeu 83 milhões de reais em mercadorias. Olha só, muita coisa, né? Só que nessa região que é Londrina, até Apucarana e o Norte Pioneiro aqui. Então, nossa região é importante nesse combate ao contrabando, porque é uma região de passagem, né, geograficamente. Os contrabandistas precisam passar por aqui para chegar aos grandes centros, né? Também tem o consumo dessas mercadorias aqui em Londrina, né? O ano passado nós tivemos a Operação Anemia, que foi uma operação da Receita Federal em conjunto com a Polícia Federal, que era o maior contrabandista de telefones celulares do Brasil. Exato. E era sediado aqui em Londrina. Perfeito. Né? Vou trazer o Dr. Reginaldo num programa só para a gente falar sobre isso, que é muita coisa. Reginaldo, muito obrigado pela sua presença aqui e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a você e a Tarobá por levarem essas informações importantíssimas e de qualidade aos ouvintes. Eu que agradeço. Voltaremos na próxima semana com outro convidado. Um abraço e até lá.